Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ministrar essa palavra de uma forma diferente hoje. E isso vai exigir de você a utilização da sua Bíblia. Amém? Seja ela em papel, celular, tablet, não importa. Mas eu queria muito que você me acompanhasse, porque nós vamos ler bastante a Bíblia. E é muito importante que você veja na palavra aquilo que Deus está falando através da palavra. Amém? Se não fosse esse livro, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Com este livro, muitas coisas são distorcidas e faladas a esmo, torcidas como as pessoas querem, e o livro acaba sendo mexido. Mas essas letras que estão aí não mudam. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Nem o i, nem o tio, nada desse livro vai ficar sem acontecer. Está acontecendo e nós temos que nos preparar. Nós não sabemos, as guerras sempre existiram, os problemas mundiais sempre existiram, coisas terríveis já existiram na história da humanidade. Mas nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor. E você e eu temos que estar preparados para isso. 2 Coríntios capítulo 2, no verso 14, diz assim a palavra. Quem está comigo? Amém? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Agora vai no capítulo 3, verso 2. Diz assim a palavra. Vós sois a nossa carta escrita vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, introduzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, aonde? Nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como que se partisse de nós, pelo contrário, a nossa o que a igreja? Suficiência vem de quem? Vem de Deus, a nossa capacidade, a nossa competência, as nossas habilidades vêm de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito que vivifica. E se o ministério da morte, gravada com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou do Espírito? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Ore comigo, igreja. Diga assim, Espírito Santo, eu vou ouvir a Tua palavra. Eu quero abrir a minha mente e o meu coração a ela. Fala comigo. Muda a minha vida através dela. Em nome de Jesus. Amém? Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e ele começa falando nesse texto que lemos. Ele fala que Deus nos conduz em Cristo sempre em triunfo. Por mais que você esteja atravessando um momento difícil na sua vida, se você está em Cristo, você vai triunfar. Você vai vencer. Amém não? A palavra de Deus para você é um vencedor desde que você esteja em Cristo. Amém não? E ele diz assim aqui, que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, para eu manifestar essa fragrância, esse perfume, eu tenho que conhecê-lo.
e não apenas conhecê-lo na letra, mas conhecê-lo no espírito da letra, naquilo que está contida na letra, na sua palavra. Porque ele fala assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus em nós e nós exalamos uma fragrância, tanto nos que são salvos, como naqueles que se perdem. Ele continua falando mais algumas coisas. Mas o que ele está dizendo, aquilo que nós somos, aquele que um dia encontrou com Deus, entregou o seu coração a Ele, o Espírito Santo mora em você, Ele está dizendo que você vai exalar uma fragrância, você vai exalar um perfume. É como que se você estivesse usando um perfume muito gostoso, e você entra num ambiente estéril, um ambiente que não tem odor nenhum, e mesmo uma pessoa cega sabe que alguém entrou ali pelo perfume dela. Amém? Não? E você fala, nossa, que perfume é esse? Que gostoso esse perfume. Tem perfume que dá dor de cabeça, né? Mas tem perfume que é muito bom, né? E você sente algo diferente ali de um perfume natural, de uma fragrância natural. E ele está dizendo que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos diante dele, através de Cristo, é como um perfume, como a Maria, que um dia Jesus estava hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria, e ela pega um vaso de alabastro, um vaso de pedra cheio de bálsamo, e ela derrama ali nos pés de Jesus, e enxuga com os seus cabelos, e aquele perfume enche a casa. Ele está dizendo de que quando nós que temos o Espírito Santo entramos num lugar, ou estamos num lugar, vai haver um perfume diferente, vai haver uma palavra diferente, vai haver uma manifestação diferente de Deus. Você entra num lugar tenso e daqui a pouco, pela presença do Senhor através da sua vida, você exala um perfume de paz naquele lugar. Estou falando isso de forma espiritual. Você está numa conversa, daqui a pouco a tua conversa não é uma conversa de crítica, de desânimo, de que tudo está perdido, de que não há mais esperança, mas a tua conversa é, vamos lá, nós conseguimos. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem daquele, acho que é procurador, Deltan Dallagnol lá, né? Procurador da República. E ele estava dando uma mensagem onde ele fala assim, eu tinha tudo para desistir. Porque quando eu fui para ser procurador, eu fui com um objetivo, e eu vi que, e ele dá uns números lá, estarrecedores, de situações que ele levantou, e quase nada das situações, o percentual muito pequeno, muito ínfimo, foi atingido por aquilo. Ele falou assim, eu tinha tudo para desistir, mas eu não desisto. E essa palavra libera uma fragrância de que nós não desistimos, de que nós não somos levados pelas circunstâncias, de que eu e você não somos levados pela nossa alma, pelo nosso sentimento, mas por aquilo que cremos, pelo Espírito de Deus que está em nós. E você e eu vamos exalar, lá no trabalho, lá em casa, principalmente em casa, mas lá no trabalho, lá na escola, onde você estiver, alguma coisa vai acontecer, e as pessoas vão olhar para você, e vai dizer que há algo diferente aí. Ele continua dizendo, aqui no capítulo 3, verso 2, que vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida. Ele está falando assim que essa carta não é escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é os corações. Ele está dizendo agora que nós também somos uma carta escrita pelo Espírito Santo, onde as pessoas podem ler Deus, as palavras do Senhor através da sua vida e da minha vida, onde as minhas atitudes refletem o que está escrito na palavra. Então as pessoas olhando para mim vai ver o que é a palavra de Deus ambulante. Ele está dizendo aqui, mais um pouco embaixo, ele fala assim, se o ministério da morte gravado em pedras, letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. O que ele está dizendo é que quando Moisés sobe ao monte, ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos escritas em pedra. E ele fala assim, se isso se revestiu em glória, a ponto de Moisés descer do monte e a sua face estar brilhando,
E as pessoas não poderiam fitar a face de Moisés, ao ponto de ele colocar um véu sobre o seu rosto. Ele falou assim: quanto maior será o ministério do Espírito, a glória, a maior glória, o ministério do Espírito em nós, onde as pessoas vão olhar para nós e vão ver escrito em nós a palavra de Deus, porque eu estou a cada dia sendo revestido de Cristo. Ele vive em mim através do Espírito Santo, mas Ele está tomando conta da minha mente, dos meus olhos. E agora Paulo fala assim: não é eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé em Cristo, não é mais pelo meu sentimento. Ele fala de Cristo ser formado em nós. À medida que eu caminho na minha vida cristã, Jesus está sendo formado em mim. Eu começo a olhar, ver as coisas como Jesus vê. Eu começo a pensar como Jesus pensa. Eu começo a ouvir e filtrar as coisas como Jesus ouvia. Sabia ouvir, sabia falar na hora certa, do jeito certo, sabia agir, as suas atitudes. Ele só estava onde Deus queria que ele estivesse. Ele era conduzido pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito, e é isso que ele deixou para você e para mim: sermos conduzidos pelo Espírito, para exalar esse perfume, para trazer abundância, um frescor àqueles que estão debaixo de coisas negativas, trazer um alento, trazer uma fragrância nova, e para que as pessoas leiam em você e em mim aquilo que está escrito na palavra. Foi escrito agora, não em pedras, mas no coração de cada um de nós. Amém? Não? No coração de carne. O que ele está dizendo, irmãos, é que ele fala assim, tudo isso, no versículo 5 ele fala assim: não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como que se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ficar na letra, ela vai te destruir. Eu preciso do Espírito que vivifica essa letra em mim, e ela torna vida em mim. Amém? Não? E ele está dizendo assim: eu não consigo isso por mim mesmo, a minha suficiência, a minha dependência vem de Deus. O segredo é uma dependência total de Deus, do Espírito Santo. Ele fala assim: não é que nós somos incapazes de pensar, porque a nossa suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Diga assim: a minha suficiência, a minha dependência, ela vem do Senhor. E aqui tem um segredo, irmãos, de vida cristã. É quando eu entendo que tudo aquilo que eu tenho não é suficiente para uma vida cristã. As minhas habilidades naturais não é suficiente. A minha inteligência natural não é suficiente. A minha preparação não é suficiente. Lá em Filipenses, Paulo fala: se alguém pode se orgulhar de alguma coisa, eu posso muito mais, porque eu sou filho de hebreu, hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu, sou cumpridor da lei, eu faço tudo. E outra, sou irrepreensível, ninguém pode me pegar em nada, porque eu cumpro a lei nos seus mínimos detalhes, conheço a lei. Mas ele fala assim: eu cheguei num ponto que eu considero tudo isso como refúgio para conhecer a Cristo. O que ele está dizendo, irmãos, é que de uma nova dimensão de vida cristã, não da letra, mas é o Espírito escrevendo nos nossos corações, e a gente vai andar por essa rua expressando essa presença de Deus. Jesus, quando andava, era a palavra de Deus escrita, andando. Quem olhava Jesus, via o Pai, via a palavra, não havia dúvida. E as obras eram apenas para testificar quem Ele era. O Senhor nos chama para um novo momento, mas o grande perigo que nós temos é quando nós achamos que podemos fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo de autoestima, irmãos, eu estou falando de dependência de Deus. Quem está me entendendo? Diga amém. É quando nós confiamos nas nossas habilidades, nas nossas capacidades,
nas nossas competências para viver a vida cristã. E quando isso acontece, nós perdemos a sintonia com Deus. O que o inimigo mais quer é que você seja autodependente, porque quando você é autodependente, você é fraco. Você perde a força. Você não é forte. Por isso que Paulo escreve: quando sou fraco, é que sou o quê? Forte. Então, para que eu não me exaltasse das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Foi isso que ele escreveu, está escrito. Para que eu não me orgulhasse, para que eu me mantivesse curvado diante do Senhor, para que eu pudesse continuar exalando esse bom perfume, para que eu pudesse ser um frasco de perfume ambulante nessa vida, para que eu pudesse levar um cheiro de vida para aqueles que estão morrendo, de esperança, para que as pessoas pudessem ler em mim a palavra de Deus. Amém? Não? As pessoas aí fora estão querendo ler em você essa palavra que está aí nas suas mãos, e que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Quando eu penso em Israel, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 5. Agora nós vamos numa jornada, e eu queria que agora você não se dispersasse, porque é muito importante que você acompanhe comigo. Nós vamos ler aqui várias passagens. Na verdade, nós vamos passar por esse livro todo, desde o início agora do capítulo 5 até o último versículo, basicamente, o último capítulo desse livro. Quando eu penso em Israel, a gente pensa num povo que, infelizmente, foi um povo que, todas as vezes que confiava em si mesmo, eles perdiam a guerra. Eles não conquistavam. Todas as vezes que eles se humilhavam diante de Deus, e chegavam, às vezes, diante de uma nação enorme, e eles pequenininho, como nada, como Davi diante de Golias. Quem é Davi? Quem é Golias? Quem é Davi? Mas quando ele entende a posição dele, ele se humilha diante de Deus e os gigantes caem. Israel sempre aconteceu assim. Muitas vezes Israel estava já formado, com um exército muito bem formado, enorme, bem treinado. Agora nós vamos vencer. Perdia. Mas quando Israel tinha um exército meio que michuruca, aí olhava para assim: meu Deus, quem somos nós? Aí Deus agia e ganhava a guerra. A questão é que Deus vem tratando com o povo de Israel, e nós temos muito coisas parecidas nessa história que vamos ver aqui agora, e você vai se posicionando diante de Deus aí, porque Deus falou fortemente ao meu coração sobre isso. E Deus vai falando com o povo, e Ele fala duas coisas basicamente num livro desse tamanho, com mais de 30 capítulos. Então vamos lá, vamos descobrir isso agora. Deuteronômio 5, versículo 29. Quem está comigo aí? Estamos juntos? Amém? Então vamos lá, 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo. Diga comigo, em todo o tempo. Isso. Guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Isso aqui é um anelo de Deus. Ele está olhando para o povo, e aqui Moisés está escrevendo aqui o Deuteronômio, e eu fiquei pensando, já existia tanto livro escrito, Levítico já tinha, Números já tinha sido escrito, e agora ele está no final dos tempos, e ele está repetindo tudo, ele está fazendo uma escrita bem passada, contando uma história, e aí Deus falando assim: quem me dera que tivessem tal coração, que me temessem e guardassem os meus mandamentos, para que eles pudessem ir bem, e tudo ir bem na vida deles. Guardar os mandamentos significa cumprir os mandamentos, observar os mandamentos, colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Vai comigo no capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o que, igreja? O único Senhor, não há outro Deus, a não ser o nosso Deus, o Criador, o Deus de Israel. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor de todo o coração, alma e força. E agora Deus fala uma segunda coisa. A primeira coisa é guardar os mandamentos. O segundo agora é: ame o Senhor de todo o teu coração, alma e força. Irmãos, isso aqui é Velho Testamento. Desde o Velho Testamento, desde a antiga lei, Deus está conclamando o povo a guardar os mandamentos e amá-lo de todo o coração. Na verdade, o que ele está dizendo é, e grave isso no seu coração, que a expressão do teu amor por Deus, do meu amor por Deus, é quando observamos os seus mandamentos. É quando nós fazemos a sua vontade. Jesus fala assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o quê? A minha vontade. A amizade com Cristo depende de fazer a vontade dele. Às vezes nós não entendemos muito bem. Mas vamos caminhar. Capítulo 7 aqui do Deuteronômio. Diz assim, versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. O Deus o quê? Fiel. Que guarda o quê, gente? A aliança e a misericórdia. Até 1000 gerações do que o amam. Dos que o quê? O amam e que mais? E cumprem os seus mandamentos. O nosso Deus é fiel. E Ele não vai abrir mão da aliança que Ele fez com você, comigo, e a misericórdia até 1000 gerações. Mas para quem? Para aqueles que amam e cumprem os seus mandamentos. Presta atenção. Aliança, misericórdia, bênção, até 1000 gerações para aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Quem está entendendo? Capítulo 10, no verso 12. Vai comigo. Diz assim, posso ler? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de Israel? O que o Senhor requer de nós? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o quê? E o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Versículo 13, tudo isso, temer, andar, amar, servir de todo o coração e alma, para o quê? Guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Tudo isso ele está dizendo para você guardar os mandamentos. Diga comigo, guardar os mandamentos. Por que será que os mandamentos às vezes escapam da nossa mente? Por que será que a palavra de Deus escapa do nosso coração? Por que será que com o tempo parece-me que a gente vai se perdendo e perdendo a firmeza naquilo que nós aprendemos? Nós vamos chegar lá. Capítulo 11, no verso de número 22, diz assim: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que hoje vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor nosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Ele está dizendo aqui, o Senhor, versículo 23, o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e o quê? Mais poderosa do que vós, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Irmãos, há uma promessa aqui, de que quando nós amamos o Senhor, e nós guardamos os seus mandamentos, porque nós o amamos, nós amamos e guardamos os seus mandamentos, Ele vai desapossar os inimigos, e Ele vai alargar as nossas fronteiras, e os inimigos cairão, e os problemas serão vencidos, e as enfermidades elas têm que ir embora, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é pela graça. Claro que é pela graça, mas na graça de Deus, e por amor a Ele, eu quero cumprir os mandamentos. Amém? Não? A graça não me habilita a fazer o que eu bem entendo da minha vida, e o que está acontecendo é, muitas vezes as pessoas ficam buscando na internet ou palavras para fazer aquilo que elas querem fazer. Então, se o namorado quer ficar com a namorada, então ele vai na internet, procura alguém, algum ministro, alguém que pregue
que tudo bem se ficar, não há problema. Ah, eu não quero dar dízimo, então vai na internet e acha alguém que fala que não precisa dar dízimo. Ah, eu não quero ir na igreja mais, vai achar alguém que está dizendo que hoje não precisamos mais na igreja, não precisamos nos reunir como igreja. Mas a palavra é única, é una, é indivisível, não há como fugir dela. Continuando, capítulo 19. Então ele vai desapossar os inimigos e possuir nações maiores e mais poderosas, está dizendo, desde que amemos e guardemos os seus mandamentos. Capítulo 19, verso 8, diz assim: se o Senhor teu Deus dilatar os seus limites, como jurou a seus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que o que, gente? Que guarde todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los. De que forma? Amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Então acrescentarás outras 3 cidades, assim vai. Desde que? Então o Senhor está dizendo, olha, eu quero fazer isso para você, mas vocês precisam fazer algo, e é muito simples o que vocês têm que fazer: guardar os meus mandamentos e fazer isso por amor a mim. Está difícil não? Está complicado? É complexo demais? Deus está pedindo muita coisa. Quantos rituais Deus está pedindo? Lá no Velho Testamento, irmãos, era um monte de rituais. Era sacrifícios de animais, era a tenda, o tabernáculo, era isso, era aquilo, era tanta coisa, era tanta gente, era tanta vestimenta, era tantas coisas que tinham que levar e tal coisa. Aí Jesus vem e nos liberta de tudo isso. E Ele libera o seu Espírito Santo para nos ajudar a fazer 2 coisas: cumprir o seu mandamento e amá-lo de todo o nosso coração. Porque lá na velha aliança eles não conseguiram fazer isso. Mesmo Deus dando um monte de rituais, um monte de coisas, uma porção de elementos para eles lembrarem da lei. Então coloque a lei nas suas franjas, escreva nos umbrais da vossa porta, e faz um monte de coisa. E agora Deus fala assim: eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês, e isso vai fazer a diferença. Amém? Não? Capítulo 28, estamos quase terminando o livro de Deuteronômio. Você leu o livro de Deuteronômio em uma noite, está vendo? 28:1, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado do quê? Guardar todos os seus mandamentos. Guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Não? Ele vai exaltar. Capítulo 30, estou terminando, porque também está acabando o livro, né? 30:15, diz assim: vê que proponho nesta noite a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16, se o que, igreja? Guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, e ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra na qual passas a possuir. Ele está dizendo: eu estou colocando agora uma proposta para vocês de vida e bem. A decisão não é minha, a decisão é sua. Não adianta ficar reclamando porque alguma coisa está mal, porque é fruto das minhas decisões, das minhas escolhas. E ele fala aqui: olha, se você guardar, me amar, né, você vai ter vida e bem, e muita coisa vai acontecer, e você vai se multiplicar, e você vai viver, e muita coisa boa vai acontecer. Não há limites para o que Deus pode fazer em nós e através de nós, quando nós guardamos os seus mandamentos e o amamos de todo o coração, alma e força. Vocês entenderam ou não? Não há limites, irmãos. O grande problema nosso é a instabilidade. Você lê o livro de Deuteronômio todo, você vê um povo chamado por Deus, levantado por Deus, mas um povo instável. Estava tudo bem, então o povo fazia, e o povo, aí a coisa melhorava, eles tinham casas, e aí eles começavam a relaxar.
E eles começavam a se distanciar de Deus. Aí vinha uma praga, aí vinha um problema, aí veio um inimigo. Aí daqui a pouco, oh, Deus, tem misericórdia de nós. Aí Deus destruiu o inimigo. Agora, Deus, agora é sério, agora nós vamos continuar. Aí começava com Deus, guardando os mandamentos, amando o Senhor. Daqui a pouco começava a fazer o quê? A distanciar de novo. Aí vinha um problema. Oh, Deus, tem misericórdia de novo. Isso foi. Deus falou assim, não dá mais não. Chega uma hora que não deu mais. E aí aquilo que Moisés fala aqui aconteceu. O povo foi espalhado por todas as nações da terra. Até que em 1948, eles se juntam novamente. E Deus começa a dar uma vitória a eles. E vitória a eles. Vencendo aquele lugar e tudo mais. Então, muito das profecias bíblicas já estão se cumprindo. É só nós olharmos com atenção. Não podemos ser alarmistas, mas temos que avisar que o dia que não cuidais, ele virá. E nós temos que estar nos apercebendo disso. Amém? Não? O sinal é, a hora que tudo tiver, parece que muito bem. Mas ouvireis guerras, rumores de guerras. Está escrito isso há 2000 anos. E as guerras têm vindo. E as coisas estão acontecendo. Mas você e eu temos que estar preparados. Porque se nós não vamos no arrebatamento, nós vamos pela morte. Ou vamos morrer antes do arrebatamento, ou nós vamos no arrebatamento. Se nós estivermos guardando os mandamentos do Senhor. E andando nos seus caminhos e amando o Senhor. E o colocando no seu devido lugar. Pastor, mas eu estou implicado porque você está falando isso só no Velho Testamento. Tem alguma coisa no Novo Testamento? Tem. Vai lá em João, capítulo 14, por favor. Evangelho de João. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Sobre isso que nós falamos agora. João 14. Que diz assim. 14, 15. Acharam, hein? Se me amais, Jesus falando, guardareis o quê? Puxa, calma. Se me amais, guardareis os meus? Quer dizer que guardar os mandamentos de Deus é a expressão do nosso amor por Ele. A gente precisa tirar da cabeça que você está no louvor, estribuchando a presença de Deus, isso é demonstração de amor por Ele. Amém, pode até ser. E isso quem sabe é você e Deus só. E nós não podemos julgar isso. Mas uma coisa eu tenho convicção, que a maior prova do meu amor por Deus é quando eu guardo os seus mandamentos. É quando eu faço a sua vontade. É quando entre a minha vontade e a vontade dEle, eu faço a vontade dEle. Às vezes isso vai doer. Nós não falamos sobre isso aqui? Que a maturidade dói? Porque eu vou ter que deixar algumas coisas que eu gosto tanto. Quem aqui já foi viciado em televisão? Levanta a mão. Eu já fui viciado em televisão também. A televisão para mim era uma praga, irmãos. Eu começava a assistir, não parava, não conseguia desligar. E eu estava no meio de um filme e eu não conseguia desligar um filme sem antes chegar no final. Não sei se você é igual eu, mas a minha carne era terrível. É terrível. E aí ia dormir 1h da manhã, no outro dia cansado, porque ficou um filme até tarde. É errado assistir filme? Não. Se for coisa boa, pode assistir. O problema é você não ter controle das coisas. A Jardine ia dormir, eu ficava vendo televisão, filme, não via nada de errado, irmãos. Nada de porcalhada, nada de imoralidade, nada disso. Queria ver o fim do filme. Eu queria saber como que aquele negócio ia terminar. Eu tenho que saber como é que esse negócio vai terminar. Eu falei, Deus, me livra disso. Ele falou assim, tá bom, vou te ajudar a se libertar disso. Eu falei, tá bom, então o senhor fala comigo. Eu disse, então tá bom. Estava assistindo um filme, ele falou assim, desliga a televisão. Eu falei, Deus, só um pouquinho, mais um pouquinho só. Eu só quero saber o fim aqui. Você não falou para eu te ajudar? Eu estou te ajudando. Irmãos, eu desligava assim, ó.
eu ia mastigando, imaginando o fim do filme para a cama. E não dormia depois pensando como é que era o final do negócio, né? Doido para ver no celular como é que terminava o negócio. Se o cara ia morrer, não ia morrer. Se eles iam ficar junto, não ia ficar junto. Se o filho ia voltar para casa, se não ia. Se o soldado Ryan ia ser ia ser não sei o que lá. Mas eu tenho que ferir a minha carne. Diga assim, eu tenho que ferir minha carne. Não tem jeito, irmãos. Porque em nós não habita bem algum. Amém, não? Aí você está fazendo um belo de um jejum. Está indo bem no jejum. Está firme no jejum. Até que alguém te chama para ir no matuto. Quanto custa o matuto? Uns R$80. Você fala, meu Deus, R$80. Aí você pensa assim, Jesus, vamos fazer assim, que nem brasileiro pensa. Eu vou interromper hoje só. Quem já fez isso, levanta o pezinho assim, né? Pode levantar o pé, Deus está vendo aí. Eu só vou interromper hoje, mas eu continuo amanhã e eu faço um dia a mais. Quem já fez isso? Pode levantar a mão, mas não é só eu não. Porque a gente sempre tenta dar um jeitinho na situação. É terrível, irmãos. A gente sempre acha uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Agora Deus vai nos punir, vai mandar para o inferno por causa disso? Não. Eu só não vou ter as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Simples. Tudo que nós lemos, não vai acontecer. Ah, pastor, mas não é graça? É graça, mas na graça eu tenho que observar a lei. É pela graça que eu observo a lei. Não está entendendo o que é graça? Graça não é desleixo. Graça não é bagunça. Graça não é eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Eu chego a hora que eu quero. Não, isso não é graça. Isso é desrespeito muitas vezes. Mas na graça de Deus, e pela graça dele, e por uma decisão pessoal, na graça do Senhor, eu decidi observar os mandamentos do Senhor. Eu quero amá-lo de todo o meu coração. Guardar os mandamentos, porque eu amo o Senhor. Mas vamos continuar em João. Versículo 21, vai aí comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta para esse versículo, olha o versículo, eu vou fazer uma pergunta. Para quem que Deus vai se manifestar, igreja? Olha o versículo. Responda, tá? A resposta está aí, no versículo 21. Para quem? Pode falar. E os guarda. Esse é o que me ama. Porque eu estou demonstrando meu amor a Deus, guardando os seus mandamentos. E se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos, demonstro esse amor guardando os mandamentos, eu vou me manifestar a Ele. E a pessoa fica, Senhor, se manifesta a mim. Eu falo, guarda meus mandamentos. Senhor, fala comigo, guarda meus mandamentos. Senhor, eu quero orar, as pessoas ser curadas, guarda os meus mandamentos. Senhor, eu quero ter uma vida santa, guarda os meus mandamentos. Senhor, eu quero vencer o meu mau temperamento, guarda os meus mandamentos. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra que nos limpa. Leia a Bíblia todos os dias, que ela vai te limpando de você mesmo. E Jesus vai se formando em você. Daqui a pouco você está caminhando, é Jesus caminhando. E as pessoas vão olhar em você e falar assim, eu não acredito, cara, como é que você está desse jeito? É Jesus na minha vida. Para lá, rapaz. Você, se não fosse Jesus, eu era aquele cara que eu era anteriormente. Não aquele santarrão, irmãos. Mas isso é um estilo de vida, é natural, faz parte da minha vida isso. É Jesus, é Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo 23, respondeu Jesus, vai lá no 23, 14 e 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, o quê? E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o que, gente? Versículo 24, quem não me ama, o que? Precisa mais não? Está claro ou não está claro? Quem não me ama, não guarda os mandamentos. Quem me ama, guarda os mandamentos. E se você guarda os mandamentos, então eu vou me manifestar a você. Eu farei morada em você.
Pode dizer amém, não? Deus é bom, sim ou não? Mas ele diz assim, e isso aqui é tremendo. Mas o Consolador, diga assim, o Consolador. Oh meu Deus, se não é Ele, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos o quê? Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho falado. Deixo-vos a minha paz. Se não fosse o Espírito Santo. Lá atrás, o Espírito Santo não habitava dentro de Moisés. O Espírito Santo, ele agia ao redor de Moisés. Ele ungia pessoas e capacitava pessoas. Hoje o Espírito Santo, para aqueles que entregaram a sua vida a Ele, Ele vive dentro de nós. Lá dentro você é a morada do Espírito Santo. Por isso que a velha aliança não funcionou. Por isso que a letra matava. Vocês estão entendendo? Por isso que ali era escrito em tábuas de pedra. E hoje é escrita onde? Nos nossos corações, e nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo. Nós somos o bom perfume de Cristo, vocês estão entendendo? Você tem tudo e eu tenho tudo para guardar os mandamentos e amar o Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o amor de Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Pastor, eu não sei se eu amo Deus como eu deveria. Se o Espírito Santo está em você, o amor de Deus está em você. O que você tem é que tomar uma decisão de guardar os mandamentos. E guardar é cumprir, não é estar na cabeça, é colocar em prática, andar nele, fazê-lo visível. É dizer não à corrupção, dizer não a fazer coisas que você sabe que não deve fazer, dizer não a ver coisas que você sabe que não deve ver, dizer não a coisas que você sabe que não deve falar, maneiras de agir. É dizer não e dizer sim ao Senhor e à sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. E para terminar, então, pastor, como é então que eu vou conseguir não perder essa palavra? O Espírito Santo está em mim, mas mesmo o Espírito Santo em mim, parece-me que vai indo, a palavra vai se esvaindo de mim. O que eu faço para segurá-la? É interessante que Jesus conta uma parábola, é a parábola do semeador. Ele fala assim, eis que o semeador saiu a semear. E ele jogou semente, uma semente caiu na beira do caminho, as aves dos céus foram lá e comeram, se tornou infrutífero. Depois o semeador saiu a semear e semeou num terreno de pouca profundidade, no meio de pedras, e a semente não germinou, porque não era profunda, o sol veio e queimou a planta. No terceiro momento ele semeou, mas semeou entre espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente, e ela não produziu, porque ela foi sufocada. Então o que faz a semente da palavra morrer? Em primeiro lugar, quando o inimigo rouba a semente. Quando ele diz lá, Satanás, ele rouba a palavra, porque a pessoa não entende a palavra. Vocês estão entendendo? Porque a pessoa não o quê? Entende a palavra. Não entendi o que está acontecendo. Não entendi o que falou domingo à noite. Não lembro de nada que falou domingo à noite. O inimigo roubou a palavra. Há alguns inimigos para isso, irmãos. A dispersão, a falta de leitura da palavra. Esse livro não foi feito para abrir no domingo à noite, domingo de manhã ou quarta-feira. Ele foi feito para abrir, para ser aberto todos os dias. Você e eu precisamos dele. Ai de mim se eu não ler esse livro diariamente. Esse aqui é o pão que me mantém de pé espiritualmente falando. Todos nós temos muitas atividades, mas eu desafio você a ler a Bíblia todos os dias. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia o ano todo. Alguns momentos 5, dependendo do capítulo, um pouco menor. Mas Satanás, ele rouba a palavra. Quando a dúvida atroz vem, então é hora de você tirar a sua dúvida na palavra. Então você tem que insistir em ler a palavra, mesmo não entendendo a palavra muito bem. Deixe que ela opere através do Espírito Santo. Ore e fale, Espírito Santo, o Senhor que inspirou esse livro, essas palavras, fale ao meu coração.
a briga entre Bíblia e celular é um ladrão que tem roubado a semente da palavra. Porque as pessoas, muitas pessoas têm trocado a Bíblia pelo celular, não porque a Bíblia está no celular, mas um Facebook, um WhatsApp, um Instagram, outras coisas aí, que vem substituindo. E a hora que eu olho, eu passei 1 hora no celular, mas eu não consigo ficar 15 minutos lendo Bíblia. E fica um vazio dentro de mim. É o inimigo roubando a palavra. É quando você chega de um culto desse, vai para casa, e daqui a pouco você coloca uma coisa na televisão que não tem nada a ver, que vai roubar a palavra que ficou. Mastigue a palavra, fique na presença de Deus. Deixa Deus falar com você. Converse sobre isso em casa, com a esposa, com os filhos. A segundo momento aqui, quando a semente é lançada num terreno pedregoso, ele está falando de que as angústias virão, as perseguições virão, é o sol causticante, e os problemas virão. E esse negócio desse evangelho triunfalista, dessa teologia da prosperidade, não tem apoio bíblico, porque não é que você não vá triunfar, ou que você não vá prosperar, mas é que a palavra de Deus diz que nós passaremos por momentos difíceis também. Amém? Não? Há as duas coisas. E aí as pessoas, elas ficam aborrecidas, e elas não aguentam as pressões da vida, e elas acabam abandonando, e a palavra não frutifica. Em último lugar, ele fala da semente que caiu entre espinhos. Então ele diz lá, o mundo, as riquezas, as ambições acabam sufocando a palavra, e aí ela não prospera, porque eu permiti que as coisas do mundo tomassem o lugar da palavra de Deus. A vontade da projeção, da riqueza, da ambição, é aquele negócio de você viver no mundo, querer um pé no mundo e um pé e o outro pé na presença de Deus. Não vai dar certo, não funciona assim. São duas canoas. Coloca o pé numa canoa, de uma hora essa canoa, você tem que decidir que canoa você está. E isso rouba a palavra de Deus. Mas ele diz assim que uma semente caiu em terra, em terreno fértil, e produziu a 30, 60 e o quê? A 100 por 1. Que eu creio em nome de Jesus que é o teu coração. Amém? Não? Eu creio que essa palavra, em nome de Jesus, está caindo em terreno fértil e vai produzir muitos frutos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vou pedir que o Espírito Santo que está aqui nessa noite faça algo novo nos nossos corações. Através da sua palavra. Guardar os mandamentos. E guardar os mandamentos porque eu amo o Senhor. É a síntese de tudo isso. Feche os seus olhos. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de a tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, para que vivas. Em nome de Jesus, Pai. Sabemos que uma das grandes evidências, ou talvez a maior dela, a evidência do nosso amor por Ti, é a nossa obediência à Tua palavra. E aqui diz que o Senhor vai circuncidar o coração, ou seja, rasgar o nosso coração, marcar o nosso coração e da nossa descendência para amares o Senhor teu Deus. Que o Senhor nos livre da estratégia do inimigo da autodependência, porque a autodependência nos enfraquece. Que o Senhor nos ajude como igreja a guardar os mandamentos. Diga a Ele, faça uma oração agora. Fala, Senhor, eu quero guardar os teus mandamentos. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, alma e força. Se me amais, diz Jesus, vocês guardam os meus mandamentos. Eu quero, Senhor, nessa noite, declarar o teu povo a partir de mim, aqui à frente, e toda a tua igreja,
preferindo a tua palavra, guardando a tua palavra. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim diz o salmista. E que possamos realmente decidir nessa noite fazer isso. Peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Quem sabe você não tem dado devido valor a ela, e é por isso que você não anda bem. Mas a partir dessa noite, diga a Ele, fala: Espírito Santo, me ajude a guardar os mandamentos do Senhor, amar o Senhor de todo o meu coração. Quero amar a tua palavra, quero amar a tua presença, Senhor. Não quero passar um dia sequer sem estar na tua presença, amado nosso. Queremos nos prostrar diante de ti a cada dia, Jesus amado. Pai, eu fico vendo o Senhor desejoso de nos dar tantas coisas, mas eu vejo um filho muitas vezes que só faz o que quer, do jeito que quer. E aquele pai olha para aquele filho falando: eu queria tanto fazer algo a mais para você, eu tenho tanto para te dar, mas do jeito que você está agindo eu não posso dar, porque você vai usar mal. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor. Paulo se humilhou diante do apóstolo e diz: a minha suficiência vem de ti, Jesus. Eu não posso por mim mesmo, eu não consigo por mim mesmo, mas queremos sim, Jesus, ser essa carta escrita, ser esse bom perfume do Senhor, porque nós guardamos a tua palavra por amor a ti. Nós queremos, Senhor, ser moldados pelo teu Espírito Santo. Se você deseja, fale isso para Ele agora. Quero ser moldado por ti, Espírito Santo. Sabemos que como Paulo nós não podemos, nós não conseguimos por nós mesmos. Senhor, eu quero declarar sobre o teu povo uma graça especial nessa noite, sobre a tua igreja, a partir de mim aqui à frente, Senhor. Venha, Senhor, e visite cada um. Ó Deus, nós queremos amá-lo, nós queremos evidenciar o nosso amor pela observância da tua palavra, preferindo a tua palavra, preferindo fazer a tua vontade, mesmo que isso nos custe. Ó Deus, até a nossa morte glorifica o Senhor, tudo em nós, quando nós estamos dentro da tua vontade. Senhor, nós decidimos nessa noite escolher a tua vontade, fazer a tua vontade, guardar os teus mandamentos. Eu quero declarar sobre a sua vida coisas que estão presas, retidas de alguma forma, sendo liberadas agora. Tome posse, querido, em nome de Jesus, na tua saúde, na sua casa, seus relacionamentos, nas suas finanças, no seu ministério. Eu quero declarar isso sendo destravado agora, pela sua decisão, pela palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus e amar por amor a Ele. Em nome de Jesus, eu declaro esse povo aqui, Jesus, cheio da tua palavra, preferindo a tua palavra e amando o Senhor. Por que eu cumpro a palavra de Deus? Porque eu amo, meu amado, eu amo Jesus. Eu coloco Ele acima de tudo. Entre agradar as pessoas, eu quero agradar o Senhor em primeiro lugar, fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, que o poder do Espírito de Deus seja sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.